tô com o Vitor até, agora falando sério. Por mais que fique uma sensação de 2-0, 3-0, podia construir, podia resolver, é muito difícil imaginar um Olímpia te atacando, te sufocando para fazer mais do que fez aqui no Maracanã. A proposta vai ser essa, é pensar como você vai furar. O Flamengo volta a ter minimamente dificuldade, teve contra o América Mineiro, se eu não me engano, recentemente, a partida de fim de semana de Campeonato Brasileiro. Quase perdeu o jogo. É preciso pensar, para não ficar aquela coisa de empurrar 0-0, tempo passando, jogo em Assunção, é complicado, é catimbado e evitar qualquer tipo de surpresa. Pensar como furar isso. Perfeito. Já vou assinar. Salve, salve, nação. Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence o Olímpia pelo placar de 1-0, um placar magro, mas foi um jogo difícil, principalmente no segundo tempo. A gente percebe que no segundo tempo, né, o São Paulo fez uma mexida tática ali, né? Tirou o Bruno Henrique, que estava muito agarrado à ponta esquerda, muito presa ali à ponta esquerda, e começou a botar o Bruno Henrique mais para dentro, né? Ali fazendo uma dupla aí com o Gabigol, e acabou jogando o Gerson para aquele lado de lá. E logo no início do segundo tempo, praticamente, essa mexida que o São Paulo fez no segundo tempo, né? Do início do segundo tempo, deu muito certo e acabou saindo um gol do Bruno Henrique com um passe espetacular do Gabigol, né? Então, dupla Bruno-Gabi voltou a atacar e o Flamengo ganha. Abre uma vantagem mínima, mas não deixa de ser uma vantagem para o jogo de volta da Libertadores, né? Poderia ser mais? Poderia. O Flamengo teve algumas chances de meter o 2-0, mas acabou não conseguindo. E o importante é que conseguiu abrir a vantagem e depois a gente comenta mais sobre isso, né? Vamos embora para o vídeo. Vai deixando seu like aí, seu palpite, a sua opinião também sobre o jogo. Crédito aí, ESPN Brasil. Vamos embora para o vídeo, nação. Eu cruzando, o Bruno passando e finalizando. Aí um déjà vu. Os dois gols. Tem um lado afetivo, a torcida do Flamengo volta a se aproximar muito desse encanto de Bruno e Gabigol. Acho que é positivo. Foram 4 gols do Bruno Henrique nesse confronto. Sim, o exatamente. 2-0 lá e 2-0 cá. 2-2. E essa combinação. E tô com o Vitor até, agora falando sério. Por mais que fique uma sensação de 2-0, 3-0, podia construir, podia resolver, é muito difícil imaginar um Olímpia te atacando, te sufocando para fazer mais do que fez aqui no Maracanã. A proposta vai ser essa, é pensar como você vai furar. O Flamengo volta a ter minimamente dificuldade, teve contra o América Mineiro, se eu não me engano, recentemente, a partida de fim de semana de Campeonato Brasileiro. Quase perdeu o jogo. É preciso pensar, para não ficar aquela coisa de empurrar 0-0, tempo passando, jogo em Assunção, é complicado, é catimbado e evitar qualquer tipo de surpresa. Pensar como furar isso. Perfeito. Já vou acionar o Jean Oddi lá no Maracanã. Daqui a pouco a gente vai ver o São Paulo também, coletivo, a palavra dos jogadores. Toda essa cobertura você acompanha com a gente no Linha de Passe. 1-0 diz mais sobre o Flamengo ou sobre o Olímpia no jogo de hoje, hein, André? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a todos. De novo, né? Boa noite, Vitor. Um prazer te encontrar. Agora seguindo a ordem das coisas, né? E uma boa noite ao pessoal em casa também. Diz mais sobre o Flamengo, mas isso, na verdade, é um clichê, né? Porque o Flamengo, com a capacidade que tem o seu grupo, com a quantidade de futebol e de talento para jogar que os jogadores do Flamengo têm, evidentemente o Flamengo vai ser sempre o time de quem se espera mais. Em casa, com o Maracanã lotado, um adversário tecnicamente inferior, como nós vamos poder dizer a respeito da enorme maioria dos times que jogam a Libertadores, talvez, no cômputo geral, todos os times do ponto de vista individual, quantidade de talento mesmo, puro, né? Futebol puro, não trabalho de equipe, times estabelecidos, ideia de jogo, etc. Então o Flamengo vai ser sempre o time que puxa a análise. Talvez seja meio injusto, mas é assim que funciona. O expediente usado pelo Arce hoje é o expediente que provavelmente vai ser usado por qualquer equipe a partir de agora que visite o Maracanã, independentemente da ordem dos jogos, independentemente do resultado, se por acaso, né, o Flamengo, se a gente estiver falando de um jogo em que o Flamengo começou jogando fora de casa, que é tentar trancar o Flamengo, que é tentar travar o jogo coletivo desse time, que começa a aparecer com a forma mais frequente e até com uma certa identidade. Hoje o Zinho, no final do jogo, depois das substituições, falou, um padrão muito parecido com 2019 o time do Jesus, em termos de desenho. E toda vez que alguém fala isso, é claro que eu não estou fazendo uma crítica ao Zinho, mas toda vez que alguém fala isso, muito provavelmente há quem diga, não, calma aí, já passou, isso aí não vai voltar, não se trata de uma comparação. E não é uma comparação. O que mais vezes já fez esse gol, já respondeu sobre essa parceria. Sim. Porque e não é culpa de quem pergunta, porque é a pergunta óbvia, mas as perguntas óbvias também têm que ser feitas.
Mas você vê que ele abre até um sorriso, né? Ele fala... Tem duplas históricas no futebol que a gente vai mencionar. Pô, a gente gosta de mencionar as duplas, sabe? O futebol dos anos 90 no Brasil tinha tantas duplas marcantes, né? E quando a gente falar do futebol do Flamengo, desse time daqui a 10, daqui a 20 anos, vamos lembrar de Bruno Henrique e Gabigol como uma dupla que se complementava. E sem querer aqui diminuir em nada o Gabigol, o Bruno Henrique é o jogador do Flamengo que seria o primeiro que eu escolheria para jogar uma decisão amanhã. Porque a capacidade dele de melhorar em jogos decisivos, em jogos grandes, em jogos eliminatórios, é absurda. Você pode contar com ele. Eu até mencionei aqui na nossa última participação, você pegar o Flamengo e Liverpool para ver. Contra um time espetacular, que era o time do Liverpool, e ele jogou como se fosse mais um jogo do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, como se fosse mais um. Eu fiquei surpreso com a recuperação dele, claro, ficou um ano parado, mas quando ele voltou, como ele já... Claro, parou de novo, se machucou mais uma vez, mas assim, os retornos dele nesse período, mesmo que picotados, ele voltou bem. Fez um jogo, outro, e já estava novamente no ritmo, com muita vontade. Não sendo mais menino, né? Exatamente. Não é um jogador em começo de carreira, então às vezes você fica um pouquinho mais preocupado. Então, a gente vai voltar às discussões de antes, que são, por que o Pedro está jogando menos, né? Por que o Pedro está querendo espaço? Mas olha de quem que é o espaço. Pois é. E olha de quem já era o espaço antes. Pois é. Né? Então, a cada situação que você vê como essa, você tem que entender que o do Flamengo tem hoje uma hierarquia e que na hierarquia atual e histórica do Flamengo, Gabigol e Bruno Henrique são maiores, estão à frente. E o jogo de hoje prova isso. De fato, assim, coletivamente, o Flamengo mereceu ganhar o jogo. A gente tem culpa de criar também uma expectativa sempre grande no Flamengo e de ficar, às vezes, frustrado porque foi só 1-0. Sim. Mas tudo que você quer num confronto eliminatório é não precisar ganhar o segundo jogo fora de casa. Isso o Flamengo conseguiu fazer. Geode, direto do Maracanã, vai bater um papo com a gente, participar desse linha de passe a partir de agora, depois dessa vitória do Flamengo. Acompanhou o In Loco e acompanhou o In Loco também esta sintonia maravilhosa entre Gabigol e Bruno Henrique. É impressionante, pode ficar um tempão os dois sem atuarem juntos. Quando volta, essa sintonia ela não se perde, ela não se desgasta. É como se tivessem jogado outro dia juntos ainda em Jean. Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, eu acho que assim, havia antes do jogo uma expectativa grande sobre uma goleada, 3 ou 4 gols e tal, e acho que talvez o que tenha impedido isso foi uma partida praticamente perfeita do ponto de vista tático do Olímpia. É claro que o Olímpia é muito inferior tecnicamente ao time do Flamengo, isso é evidente, por isso o Arce montou o time do jeito que montou, mas acho que fez uma partida taticamente quase que perfeita e dificultou demais a vida do Flamengo. O que talvez tenha demorado a acontecer foi justamente o Flamengo buscar essas alternativas. E quando o São Paulo buscou a alternativa, no intervalo, né, mudando no posicionamento de 2 jogadores basicamente, do Gerson e do Bruno Henrique, o gol sai, e aí com essa dupla que você está citando aparecendo, eu acho que é um gol muito, muito valioso. Assim, independentemente de não ter acontecido talvez a goleada que muita gente esperava, é um gol que obriga o Olímpia a vencer no Paraguai. E esse é um grande problema para o Olímpia. Precisar vencer o jogo, do jeito que for, na hora que for, significa ter que sair para o jogo em algum momento. Não vai dar para o Olímpia fazer o que fez no jogo de hoje, ainda que tenha conseguido botar 2 bolas na trave, mas convenhamos, né? Elas nem refletem muito a pressão ou o volume de jogo do Olímpia. Claro que pode acontecer, futebol, tudo pode acontecer, mas acho que é um gol esse do Bruno Henrique que a gente está vendo, que obriga o Olímpia a jogar de um outro jeito no Paraguai, e esse jogar de um outro jeito, muito provavelmente vai significar um Flamengo tendo bem mais espaço para jogar, um Flamengo que tem jogadores que sabem explorar muito bem esses espaços, hoje tolhidos completamente pelo time do Olímpia, que, repito, para mim fez uma partida praticamente perfeita do ponto de vista tático. É isso. Você vai falar, Bernardo? Não, quando o Jean diz que tudo pode acontecer no jogo que vem, eu quero tratar tudo de uma maneira muito ampla, porque tudo significa tudo. 100%. Né, de possibilidades. Para mim, o tudo que podia acontecer de errado para o Flamengo quase aconteceu hoje. Chegou muito próximo do tudo, porque eu notei os colegas elogiando muito a atuação do Olímpia. O Olímpia se esforçou, né? A ideia é uma linha de 4, que o Flamengo vai esmagando, empurrando, vira linha de 5, vira linha de 6 ali para o 6-3-1, muitas vezes, porque o Olímpia é um time mal treinado. O Olímpia é um dos 2 times entre os 12 do Campeonato Paraguaio que não venceu. Tem a segunda pior defesa. O Arce chegou outro dia ainda. Tudo bem, tem a segunda pior defesa do Campeonato Paraguaio. Terceiro jogo dele, hein, Birner? Pois é. O terceiro jogo do Arce.
É o terceiro jogo do Arce apenas, e acho que assim, a partida de hoje foi uma ideia que ele teve desde o começo. Eu acho que não foi nem o Flamengo que empurrou, né? A linha de 5 atrás com o Torres saindo da linha de meio-campistas e formando uma linha de 5 defensores, acho que foi a ideia que ele teve desde o primeiro minuto. Por isso que eu acho que assim, o trabalho do Arce hoje, ele foi muito bom. Se o Olímpia vinha sendo mal treinado pelo Diego Aguirre, eu acho que é uma outra história, mas achei que hoje o Olímpia foi bem. Então, é que ontem a gente teve uma discussão aqui sobre o Atlético Mineiro e os 9 jogos do Filipão e a capacidade de arrumar uma defesa para parar o Palmeiras. E o Palmeiras, que é o outro grande favorito à conquista da Libertadores, tá até do lado mais fácil da chave, não tem o poderio ofensivo do Flamengo. Né? E o Filipão, que tem 9 jogos, um time melhor e muito mais potência, não conseguiu arrumar essa defesa e disse que fazer isso rapidamente seria um milagre. O Filipão, historicamente, é um técnico melhor que o Arce. O Arce não é um técnico consagrado, um técnico com grandes feitos na carreira. Só para fazer uma comparação. Aliás, o Arce pode ter aprendido uma coisa ou outra com o próprio Pode ter Filipão. aprendido. Você pode ter lembrar o lateral direito, né? Do time campeão com o Grêmio. Então, eu acho que o Olímpia fez o que era possível no seu limite hoje. As coisas todas funcionaram. Mas esse Flamengo, que é o Flamengo que virou o jogo contra o Atlético, que é o Flamengo que jogou muito contra o Grêmio, que é o Flamengo que ainda tem suas oscilações, hoje teve uma oscilação de baixa. O resultado é positivo, é óbvio, é uma vitória. E eu acredito muito mais, eu não tenho como saber se vai ou não vai acontecer, no Flamengo ganhando o jogo de volta e até com mais facilidade, talvez, do que aqui, do que foi no Rio de Janeiro. Porque ali tem uma coisa muito diferente. Uma torcida extremamente fanática, um ambiente extremamente quente, de um tricampeão da América, de uma torcida que tem muito orgulho. Um estádio da sua equipe, também. que deve estar muito satisfeita com o resultado de hoje. Biner, vamos fazer um exercício aqui? Claro. Tá? Você é o glorioso Tique Arce, tá? Sim, senhor. E antes do jogo, eu chego pra você e falo, ó, assina aqui, 1-0 pro Flamengo. Você nem joga. Na hora. Na hora. Fechou? Não. Você nem joga. Por isso, Não, meu não, não. raciocínio. Entra no avião e volta. Acho que é por isso que quando o Jean puxa de lá... Lembrando que o resultado pro Flamengo é positivo. Exato. tá? Sim. Eu tô pensando do ponto de vista do É Olímpia. que talvez o confronto estar aberto para o segundo jogo, a gente vai debater o que o Flamengo poderia ter feito além do 1-0 e que o Olímpia fez. O Jean acho que foi até mais enfático e eu não discordo dele não, quando ele fala que foi muito bem executada. A gente já falava. Você lembra, para quem não nos assistiu ontem, que você citou o programa de ontem, que a gente comentava da não defesa do Atlético, do excesso de... 1-0 ontem tinha uma outra sensação. O Palmeiras teve muito espaço e só fez um no primeiro tempo. O que você falava que você imaginava? Esperava que o Filipão fosse fazer o quê? Que ele poderia fazer O que o Arce fez hoje. Então, exatamente. Então, o Arce entrega... O Arce Não o tem mesmo muito o que desenho, fazer. a mesma ideia. O Olímpia em crise, ele chega já sabendo que o confronto é contra o Flamengo com pouco tempo, é o terceiro jogo dele, o meu primeiro jogo é no Maracanã. Eu vou me fechar. Ali, em tese, 4-5-1, que às vezes era uma linha de 5, muitas vezes foi uma linha de 6. Em alguns momentos, o Olímpia tinha que parecer que dois laterais pela direita, 2 laterais pela esquerda e 2 zagueiros fechando. Era Tanto que o praticamente uma linha de gol, tanto que 6. o gol não mudou a postura do Olímpia em nada. Exatamente. Eles vieram para Nada, isso. Eles nada. vieram para aquele primeiro tempo. Picotar, catimbar, o tempo passar. O Jean comentava na transmissão. A cada bola parada é ótimo, é um alívio. O Olímpia está vendo... Ele quer isso. Contra o detalhe. Ele não quer jogo. Diga. A arbitragem Sim, também ruim, achei ruim. facilitando, né? Porque deixa o jogo ser picado, cozinha o jogo, não dá cartão em outro lance que é dúbio, né? Então, vai alimentando a ideia de jogo de do acordo, Olímpia, né? Não dá para colocar na contra arbitragem o resultado, mas Total tranquilidade, não vamos passar uma impressão de descontrole, etc. Mas não, foi assim que o Olímpia levou o jogo até o final, tentou levar o jogo até o final. A bola na trave no primeiro tempo é uma bola perigosa. sim. Né? A segunda é uma coisa muito circunstancial. Até teve né? Saiu, não saiu, foi escanteio, foi tiro de meta, daria uma certa confusão. Mas, assim, é claro que o Olímpia aposta na sua capacidade de fazer alguma coisa que ninguém espera no jogo de volta por causa do ambiente que vai ser criado. O Flamengo vai ter dificuldade, o Flamengo vai jogar num lugar difícil, mas o Olímpia vai ter que isso fazer um não gol pelo muda- menos. Isso não Muda muda o jogo. em absolutamente nada a distância técnica das equipes. Não há a menor alteração. E o Flamengo está ganhando isso aí por 1-0. Eu acho muito, mas muito difícil a vaga não ficar com o Flamengo. Também acho complicado. William, André. sabe que antes de passar pro Jean, né, a gente tava O vendo... Jean chamou lá, mas pode falar, Bertozzi. Tá, porque assim, a gente viu agora há pouco, eu achei um detalhe muito interessante a comemoração do Bruno Henrique indo em direção a São Paulo.
É simbólica pela semana que se viveu no Flamengo. Fato. Ele parece bater Tem um na traço de cabeça afeto ali. ali com uma mão ali perto da cabeça. Ele assim, parece de fazer um carinho. gesto também em direção à cabeça. Não sei se é algo, de repente, sobre o gol de cabeça, sobre a mudança de posicionamento, sobre algo que eles combinaram e foi pedido para ser explorado. Claro que o próprio São Paulo pode falar um pouco mais sobre isso e ele deve, como ele é um cara que gosta de falar de futebol, deve falar sobre o que ele quis explorar. Que bom, né? O que ele quis explorar com a mudança de posição. Mas eu não acho que é uma coisa que se desse por óbvia que o autor do gol fosse procurar o São Paulo para comemorar. A gente sabe tudo que aconteceu na semana do Flamengo. Né? Aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, sobre Pedro, né? Porque com o que a gente viu hoje, porque o Pedro teve a punição hoje, mas o Pedro pode jogar no final de semana e o Gabigol está suspenso. O jogo hoje apresentou talvez até uma possibilidade, que já foi usada em outros momentos no Flamengo também, sem precisar utilizar o Pedro. Vamos ver como é que vai desenrolar essa novela nos próximos dias. Fala aí, Gê. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Olímpia por 1-0, né? Abriu uma vantagem pequena ali, mas é uma vantagem, querendo ou não, uma vantagem importante. A gente sabe que o Olímpia ele não vive um bom momento aí nesses últimos jogos aí, né? Troca de treinador, penúltimo colocado no Campeonato Paraguaio. E são 12 times que disputam o Campeonato Paraguaio. E o Olímpia está em 11º, com apenas 1 ponto em 4 jogos, né? Vem de 3 derrotas lá e um empate. Então acho que era um cenário muito plausível para o Flamengo chegar e ganhar, jogar bem e ganhar o jogo com placar elástico. Não foi o que aconteceu. O Olímpia veio com uma linha de 5 marcando lá. Em alguns determinados lances do jogo ali, bem curto mesmo. Às vezes tinha até uma linha de 6 defensores lá marcando. Foi difícil para o Flamengo tentar furar essa retranca aí no primeiro tempo. Principalmente o lance de mais de perigo, porque ao lado do Flamengo foi aquele chute do Gerson aí, né? Já do Olímpia teve aquela bola na trave ali que foi a melhor chance do jogo no primeiro tempo. Já no segundo tempo, né, o São Paulo teve uma sacada boa, né? Tirou o Bruno Henrique, que estava muito preso na lateral, entendeu? Jogando muito preso na lateral. E jogou ele mais para dentro, né? Mais perto do Gabigol, né? Jogando ele para dentro, virando um centroavante, vamos dizer assim, né? O Bruno Henrique. E jogou o Gerson ali para a lateral, né? E querendo ou não, jogando o Gerson para ali, o Ayrton Lucas teve mais um pouco de espaço para poder avançar. E logo que começou o segundo tempo assim, né? Mais ou menos assim. Logo no início do segundo tempo, né? Teve o gol, com aquela fatiada do Gabigol e é o gol de cabeça do Bruno Henrique, né? Isso já é uma jogada antiga do Flamengo e manjada, que mais ninguém pega, né? É manjada, mas ninguém pega, igual o gol do Robin, né? Cortava para a esquerda, chute é gol. Então, é aquilo. Foi um gol importante. O Flamengo teve outra chance de, pelo menos, ampliar o placar para 2-0, não conseguiu. Teve 2 lances com o Bruno Henrique, né? Uma cabeçada que ele quase conseguiu cobrir o goleiro. O outro o Bruno Henrique, com o passe do Arrasca, né? Ele tirou do goleiro e estou para fora. Teve o lance também do Davi Luiz, que o goleiro defendeu, fez uma boa defesa. E aquilo, o Flamengo tentou, mas em alguns lances o Flamengo conseguiu chegar a finalizar, levar perigo, mas o Olímpia em si, né, conseguiu fazer uma boa partida, principalmente no setor defensivo. Conseguiu marcar muito bem o Flamengo. E para o torcedor do Olímpia, obviamente que esse placar de 1-0 é um placar muito bom. Só que se a gente pensar no jogo da volta, o Olímpia, como os comentaristas debateriam, o Olímpia precisa atacar. O Flamengo ele corre de espaço. Possivelmente vai ter o Bruno Henrique na próxima semana. Então o Flamengo com espaço para poder jogar, acho que o Flamengo pode ser letal nessa partida e o Flamengo pode o Flamengo pode ser bem melhor na partida de volta, porque possivelmente vai ter espaço para poder jogar, do que a partida do Maracanã, que praticamente não teve espaço para poder jogar, né? Mas um placar bom e é aquilo. Placar magro, poderia ser mais, poderia mais. Vitória, vantagem. Agora pensar no próximo jogo do Flamengo, que é contra o Cuiabá, mas pela Libertadores daqui uma semana só, né? E a situação, Pedro joga ou não joga? Essa questão ainda vai ficar mais pra frente. Pedro joga ou não joga, né? Mas é isso aí, nação, tamo junto aí.